De vencer é a coragem de começar. Comece seu dia com uma palavra de fé, inspiração e motivação. Está no ar Momento Reflexão. Aqui estamos uma vez mais nesse momento de reflexão. Nosso quadro Falando ao Coração, a mensagem do dia. Se te for possível, pare um pouquinho aquilo que você está fazendo, vamos conversar. Existe algo especial a ser compartilhado contigo nesta oportunidade. Certa vez, há alguns anos atrás, eu morava na cidade de São Miguel do Oeste e fiz algumas amizades lá. Eu acredito sinceramente que a melhor forma de se ter amigos é ser um deles. Mas convenhamos, vivemos um tempo em que é um pouco difícil você dizer: aquela pessoa é minha amiga. Por isso que me sinto um privilegiado, pois tenho a oportunidade de algumas pessoas especiais, meu coração reconhecê-las como amigas, amigos. Acabei de referenciar um deles, uma pessoa que eu tenho um faraônico carinho, uma admiração realmente indescritível, que é o querido Lua, é o nosso querido Cabelo de São Carlos. Amigos. E lá, fiz amizade com algumas pessoas, e um dia alguém combinou fazer um agito na casa de alguém. Mas agito de pessoas que professam um princípio como esse que vos fala é um tanto quanto desinteressante no prisma de alguns. Na minha cabeça, uma noite de sábado onde existe pizza em abundância, onde faremos alguma extravagância envolvendo marshmallows e uma lareira em uma noite chuvosa, e o bom filme, isso é agito o suficiente na minha concepção, pelo menos era. E sinceramente ainda vejo desta forma. Fomos então à casa desse amigo, todos estávamos realmente empolgados com uma noite que seria, no mínimo, gostosa. Então este amigo nos recebeu em sua casa, éramos a maioria da juventude, oriundos da mesma igreja, e de repente eu lembro que eu passei por uma sala e essa sala realmente era muito imponente, muito bonita. Tinha um sofá que parecia aqueles lordes. E ali tinha uma lareira. E eu, curioso como sempre fui, exerço uma crença baseada em fundamentos científicos de que uma criança de 1 a 7 anos ela aprende mais do que o adulto na fase adulta como um todo, em proporcionalidade. E por quê? Porque de 1 a 7 anos é a fase em que se pergunta: por que isso? O que é aquilo? Por que aquilo? E no excesso de perguntas existe o crescimento intelectual. Mas na fase adulta somos tolos, porque nós exercemos a crença de que se perguntarmos, o outro vai descobrir que não sabemos e por consequência talvez nos julgue incapaz. Ou nós não tenhamos a sensibilidade suficiente para aprendermos, o suficiente para vivermos em comum acordo na sociedade inserida. E eu fui para o lado daquela lareira porque eu estava impressionado com a riqueza de detalhes, o mármore, e era tudo tão bonito. E de repente o meu colega que tinha me recebido disse: essa sala não, essa aqui é só para as visitas. Eu juro que eu pensei: eu sou visita? Mas eu não questionei. Então fomos até um outro ambiente, uma outra sala que tinha outra lareira, e ali nós fizemos a confraternização. Mas aquela informação ficou na minha mente: é só para as visitas. E o tempo vai passando e você vai percebendo que existem várias casas arrumadas com o melhor que se pode oferecer para as visitas. Mamãe tinha um hábito que particularmente não apreciava e eu tive uma conversa com ela, porque você chegava a visitá-la e ela dizia: você vai dormir na minha cama. Peraí, eu sei, é um ato de hospitalidade, é gentileza, somos motivados e educados a assim procedermos. Mas agora vamos receber pessoas em nossa casa, estamos cedendo a eles nossa hospitalidade e eles ainda ficarão com todo o conforto que temos a proporcionar. Ah, mas Aércio, que tipo de cristão é você que não prima o demais? Queridos, muitas pessoas estão lidando com dificuldade na saúde mental porque estão descumprindo os moldes das Sagradas Escrituras. E você diz: como isso se aplica? Sim, na Bíblia está escrito: ama teu próximo como a ti mesmo. Só que nós muitas vezes falhamos porque temos amado as pessoas mais do que a nós mesmos. No entanto,
Parece contraditória a linha de raciocínio, mas por que é que existem locais de nossa casa que é somente para as visitas? Os melhores talheres são para as visitas. O sofá mais imponente naquela sala inacessível para os filhos são para as visitas. Hoje vamos receber visitas, então teremos um alimento gostoso demais. Não são infinitamente mais importantes os filhos do que as visitas? E aí, muitas vezes, frutos de relacionamentos condicionados a esse padrão comportamental crescem e levam esta extensão para seu seio familiar também. Só que aí une-se em matrimônio aquele que sabia que havia um determinado lugar na casa que não poderia ser acessado porque era separado para as visitas, e ele une-se em matrimônio com aquela que exercia a crença: nunca deixe nada para amanhã, hoje é um dia digno de ser vivido, então senti vontade de colocar a melhor roupa que tenho só para ir ao supermercado, ou estou usando o mais inebriante perfume só para o ato de ir à feira, ou decidi me arrumar impecavelmente só porque tenho que ir ao centro fazer a aquisição de um chip novo para o meu celular, eu assim decidi. Consegue perceber onde consistem os conflitos? Por muito tempo eu era obcecado por uma casa limpa. Queria tudo impecável. Os livros precisavam estar posicionados magistralmente na biblioteca. A distribuição dos eletrônicos precisava ser harmônica, a TV precisava combinar com o destaque do videogame, a sonoridade do home theater e assim por diante. Casa arrumada é assim. Um lugar organizado, limpo, com espaço livre para a circulação e uma boa entrada de luz era o que eu exercia a crença. Mas hoje tenho pensado que a casa não tem que ser um centro cirúrgico, um cenário de novela. Tem gente que gasta muito tempo limpando, esterilizando, ajeitando os móveis, afofando as almofadas. E isso muito antes do período que agora vivemos pandemicamente falando. Não, eu particularmente tenho preferido viver numa casa onde eu bato e olho e percebo logo: aqui tem vida! Casa com vida, para mim, é aquela em que os livros saem das prateleiras, estão ali distribuídos no sofá. Em algum momento você pensa: uau, eu preciso guardar isso. Os enfeites brincam de trocar de lugar. Um dia está ao lado da TV, outro dia está em cima de qualquer outro móvel. Casa com vida tem fogão gasto pelo abuso das refeições fartas que chamam todo mundo para a mesa da cozinha. Sofá sem mancha, tapete sem fio puxado, mesa sem marca de copo. Tá na cara que a casa não tem festa. E se o piso não tem arranhão, é porque ali ninguém dança. Casa com vida para mim tem banheiro com vapor perfumado no meio da tarde. Tem gaveta de entulho, daquelas que a gente guarda barbante, passaporte, vela de aniversário, tudo junto. Casa com vida é aquela em que a gente entra e se sente bem-vindo. A que está sempre pronta para os amigos, filhos, netos, para os vizinhos. E nos quartos, se possível, tem lençóis revirados por gente que brinca ou namora a qualquer hora do dia. Casa com vida é aquela que a gente arruma para ficar com a cara da gente. Arrume, meu querido, sua casa todos os dias, mas arrume de um jeito que lhe sobre tempo para viver nela e reconhecer nela o seu lugar. Sábio foi Carlos Drummond de Andrade. Estamos começando mais um dia. E a verdade é que somos convidados mais uma vez a revermos nossos insights, por assim dizer. Como já comentei a vocês em outras oportunidades, com vocês, eu não temo mudar de ideia mediante novos fatos e argumentos. Então que eu e você possamos viver o extraordinário no dia de hoje. E se ao final do dia você pensar: uau, isso aqui está uma bagunça só, ótimo. Você recebeu visitas, as pessoas se sentiram bem
Só não se viole, mas viva o extraordinário. E talvez você diga, Hércio, eu tenho um pouquinho de toque, eu tenho algumas coisas que eu preciso construir em mim. Ótimo, para tudo isso existe solução. E por isso lhe convido, feche seus olhos. Nós vamos falar com Deus. Querido Pai do céu, eu rendo louvores a Ti porque o Senhor é bom e Suas misericórdias são reais em nossas vidas. Estamos começando, Pai, mais um dia. Hoje fomos lembrados, de certa forma, sobre a necessidade que temos de viver e não enlouquecer no processo de vida. Dá-nos sabedoria para isso, que possamos ter a sensibilidade para vivenciarmos o extraordinário e que, acima de tudo, Pai, nossa casa seja lar. Afinal, toda casa é uma extensão do que estamos sentindo dentro. Então que não seja uma bagunça, mas que também não seja uma sala cirúrgica onde nada pode acontecer. Que possamos viver o extraordinário, Pai querido. Entrego esse dia em Tuas mãos e todos esses ouvintes maravilhosos também. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo justo, hoje e sempre. Amém. E com esse sentimento no coração, vamos adiante? Vamos em frente, cientes de que Deus está na direção, guiando os passos, iluminando a vida. Sim, meus queridos, hoje já está sendo e será ainda mais um dia de muitas vitórias. Sinta-se abraçado. Abrace as pessoas à sua volta. E assuma que hoje é um dia especial. E talvez você diga, Hércio, tudo muito bonito, mas sei lá. Querido, para com essa incredulidade. Apenas aceite. E reconheça, do jeito que és raridade do Senhor. Um bom dia. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder, a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem